Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. E muita coisa acontecendo na política e em áreas afins, em áreas que circundam a política, que passam pela política. Claro que a gente vai falar do tal do coronavírus, até porque eu quero saber dos nossos convidados, um deles médico, qual é a opinião sobre a melhor forma de se fazer essa prevenção, esse isolamento social que se pretende tanto aqui em Goiás quanto no Brasil. Eu começo apresentando, naturalmente, primeiro as mulheres. Está aqui, mais uma vez, a gente vai falar sobre Câmara de Vereadores muito hoje no programa. Vereadora Sabrina Garcês, que é do PSD, finalmente arrumou um partido, né, vereadora? Boa noite. Finalmente um partido. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui no seu programa. É um prazer também recebê-la. E vindo aqui também neste programa pela primeira vez, aqui na Fonte TV, ele que é da casa, ele que é pastor, coordenador, não é isso? Ele que tem um laço de parentesco, inclusive, com o apóstolo César Augusto, é da família, é da casa, é da igreja Fonte TV e também, naturalmente, da fonte, da igreja, né? Fonte da Vida. Fonte da Vida e, naturalmente, também da Fonte TV. É tudo interligado, uma coisa só. E ele vem dessa vez para falar, como eu costumo dizer, fazer uma clínica geral no programa de hoje. É o vereador Dr. Jean, que está agora no MDB. Tudo bem, vereador? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores também que estão em casa. É um prazer estar aqui nesse programa. Eu já estava com saudade, né? Que eu estive no outro estúdio, é verdade, né, um tempo atrás. E agora eu quero parabenizá-lo também por esse lindo estúdio. E quem sabe aí nós vamos aí debater assuntos pertinentes aí, que são importantes para a sociedade goianiense. Quem sabe não, pode ter certeza. Pode ter certeza. Tudo é importante, né, para o cidadão. Principalmente aquilo que mexe com a vida dele, mexe no bolso, mexe na saúde, mexe em tudo. E tem tanta coisa mexendo no bolso do cidadão nos últimos tempos que a gente não sabe nem por onde começar. Mas a gente vai dar um rápido intervalo e em seguida a gente volta para começar essa clínica geral com os nossos convidados. Fique ligado. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo dois vereadores aqui de Goiânia. Está aqui conosco a vereadora Sabrina Garcês, que está agora no PSD. Também está aqui o doutor Jean, que agora também está no MDB. Deixou o PSB, trocou pelo MDB. MDB, que é de Íris Rezende, que é o prefeito de Goiânia, portanto o senhor é da base de Íris e a vereadora Sabrina é de oposição. Independente, uma das poucas, né, de oposição ou de independência dentro daquela casa. Não passa de 5, não é isso? Exatamente. Não passa de 5. Consequentemente, ele está nadando de braçada lá na Câmara de Vereadores. Falta acrescentar ao currículo dos senhores também o fato em comum de que ambos são comentaristas esportivos também, né, vereadora? Exatamente. Foi uma revelação. Estou comentando os jogos desde o ano passado e estou adorando, Paulo. Que bom. A senhora trabalha na Rádio 820, que é a Bandeirantes? Com Feras do Esporte. Feras do Esporte, com Adolfinho? O Adolfo, o Nivaldo, essa galera boa. Aquela turma boa lá. E também o doutor Jean, que está também numa emissora da Fonte, não é isso? Sim, eu trabalho junto com o Luiz Duarte. Grande Luizinho, né, que foi jogador do Santa Helena, é um grande jogador. E ali com toda a equipe, também na marca do pênalti, né, Marcelo Borges, Luiz Gama, tem uma série de comentaristas ali. O próprio César Rezende também está conosco. Só gente boa também, né? Gente boa. É um grupo ali de 28 comentaristas que estão aí praticamente há 20, 30 anos no mercado comentando sobre futebol. Uns jovens, né? São jovens. Uns jovens que estão ali já há algum tempo, só quase meio século, né? Mas são todos jovens. Mas o Luizinho, inclusive, é um responsável por eu ter vindo aqui para a Fonte TV. Ele que me fez o convite em nome do apóstolo
em nome do bispo Davi também. Isso. Né? E a gente conversou e a gente se acertou, estamos aqui, está tudo bem, estou satisfeito. No início o pessoal assustou um pouco com o programa, eu falei, mas o programa é assim mesmo. A igreja também é assim. Igreja não tem que falar só a verdade? Não é isso, vereador? Exatamente. No jornalismo a gente também só tem que falar a verdade. E até agora, e sempre, eu espero dizer sempre a verdade. Ainda que isso incomode a muita gente, e a gente sabe que incomoda, mas é necessário para que a gente possa, inclusive, buscar melhorar o respeito, né, pelas pessoas que colocam essas pessoas lá no poder. Doutor Jean e Sabrina Garcês, antes de começar a falar sobre Câmara de Vereadores, que também anda em passos de tartaruga, não é isso? Os senhores andam fazendo sessões remotas, não é isso? Quer dizer, a coisa perde um pouco a graça, né? É como a gente está fazendo aqui o programa gravado, ao invés de fazer um programa ao vivo. Ao vivo é muito melhor. Quer dizer, se vocês estivessem presencialmente lá na Câmara, a coisa seria boa. Com certeza. Pegaria fogo, como a senhora já botou muito fogo lá naquele parquinho lá, não é verdade? Exatamente. Mas, enfim, eu quero saber dos senhores, até pelo fato de o doutor Jean ser um médico, eu quero saber dos senhores o momento atual que a gente está vivendo, um momento de transição. Nesta quinta-feira em que estamos gravando o programa é gravado, atenção, o programa é gravado. Nesta quinta-feira, finalmente o presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro da Saúde, né, o Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta, já nomeou o substituto dele, que é o Nelson Tach. E a coisa agora vai tomar um novo rumo, que não se sabe ainda qual será. Aqui em Goiás, Ronaldo Caiado, governador, já pretendeu trazer inclusive Mandetta, né? O que eu acho particularmente um desrespeito muito grande da forma como o Caiado tratou a questão, porque ele colocou na berlinda o Ismael Alexandrino, né? Que seja bom ou não seja bom, pelo menos está no cargo. E Caiado tratou disso publicamente, quer dizer, desgastou o Ismael. Mas, enfim, o que é que muda na opinião de vocês? O que é que tem que mudar, a senhora como cidadã, principalmente, vereadora? O que é que tem que mudar para a gente poder retomar a vida, ainda que não seja dentro dos parâmetros da normalidade que a gente estava acostumado, mas pelo menos minimamente regular? Paulo, eu não sou especialista no assunto, mas andei lendo muitas coisas, vi vários Eles artigos. também não são. Eles também não são. Mandetta era cirurgião ortopedista. Esse agora é oncologista. Eles tinham dados técnicos, né? Mais apurados. Agora, para mim, é o que eu defendo desde o início, Paulo, é testagem geral. Eu acho que os governos perdem muito tempo com decisões menores, ao invés de realmente investir em fazer testes. Porque a partir do momento em que a gente testa grande parte da população, por exemplo, a gente já vai saber qual daquelas pessoas já pegou o vírus, já está com anticorpo, aquela pessoa que pode trabalhar normalmente, é aquela pessoa que está com o vírus que fica em casa, que se isola. Agora, para a gente mudar hoje o sistema de quarentena, a gente precisa de testar. Então, um dos grandes pedidos que eu sempre fiz é que os governos eles precisam focar na testagem, adquirir teste ou investir nas nossas universidades para que elas possam desenvolver aqui. Só que aí entra um pequeno problema, né? Que é da cultura brasileira, né? A história do superfaturamento. E eu me refiro ao caso específico de Goiás, onde o governo do estado quis comprar, né, kits de testagem, né, e descobriu-se depois que a empresa que iria vender por um valor altíssimo era uma empresa de fundo de quintal, não é isso? Quer dizer, uma empresa de fundo de quintal que não tinha o lastro necessário, o know-how para que fazer isso, necessário para fazer esse tipo de teste. É lamentável, né, Paulo? No momento de uma pandemia, no momento de uma pandemia onde você vê várias vidas sendo ceifadas, seja ainda no Brasil, em Goiás, que graças a Deus agora está chegando 16, 17 casos de mortes, vamos dizer assim, de óbitos, mas você vê que no Brasil hoje você tem 2.000 mortes. 2.000 mortes, então você vê que tem pessoas que aproveitam desse momento para ganhar dinheiro de uma forma ilegal, totalmente não natural, totalmente irresponsável. Isso tem que ser combatido com veemência. Até no supermercado, né? Sim. Principalmente no supermercado. A senhora faz supermercado? Faço. A senhora sentiu? Senti. É? Arroz, o feijão.
tudo lá em cima. Subiu. E também, Paulo, você vê também a dificuldade que teve, agora não, acho que está até achando nas farmácias, o álcool em gel também, que é um dos produtos que a gente tem que usar, né, para fazer asepsia das mãos, asepsia higienizar, e você vê que tem pessoas, indústrias, e até que utilizaram desse momento para superfaturar também esses valores, esses preços, que você encontrava em álcool gel a 30, 40 reais. Sendo que você, um produto desse, você encontrava 5, 10 reais antigamente. Até as máscaras, né? Também, máscara não tem, você não acha. Então, agora, Paulo, nesse momento... Nesse ponto, Caiado também entrou de gaiato nessa história, que ele estava comprando máscara também, a um preço muito acima do valor de mercado. A Secretaria de Educação estava comprando num valor muito acima do que havia sido pago por outra Secretaria de Segurança. Mas o que acontece, Paulo? Você conseguir antes uma caixa de máscara dessa, que você usa cirúrgica, que é a que funciona 2 a 4 horas, que o profissional usa, geralmente nós usamos. Antigamente, 50 máscaras dessas que vem numa caixinha, a gente comprava por 20 reais, centavos. Hoje, para você comprar, primeiro não encontra, e quando encontra é 125, 150 reais uma caixa de máscara. E o povo preocupado acaba comprando, acaba pagando. Agora eu pergunto aos senhores, em especial o senhor que é médico, existe razão para tanto pânico como se disseminou nos últimos tempos, aqui no Brasil principalmente, que você liga a televisão, você liga esses jornais nacionais aí, é só pandemia, é só coronavírus, isso, aquilo outro. Não se fala de outras coisas, inclusive de outras doenças. Por exemplo, eu vou citar o caso aqui que ocorreu comigo. Eu conheço, tenho um amigo que trabalha em uma funerária aqui em Goiânia, e eu perguntei a ele, falei, como é que está o número de mortes por Covid-19? Ele falou, na semana passada morreram 3. Falei, é a doença que mais matou? Ele falou, não, dengue matou 11. Quer dizer, e aí? Mas esse é o problema, Paulo, é porque chega uma doença nova como essa e ela junta a outras doenças já existentes no país. E aí você não vai ter efetivamente leite suficiente. Eu defendo e tenho muita preocupação, principalmente com a iniciativa privada, mas com o pequeno e com o médio. Eu tenho uma irmã que é comerciante lá no Jardim do Novo Mundo, vende presentes, a loja dela está fechada, mas nós também, por isso que eu falo da testagem, Paulo. Se nós quisermos mudar a quarentena, a gente precisa focar a atenção pública em teste. Nós precisamos testar. Os países onde a gente conseguiu sair dessa quarentena foi onde a gente tinha teste drive-thru, que a gente faz um cerco melhor. Agora, deixar solto, sem nenhuma política, para realmente resguardar e garantir a saúde da população, eu acho temerário. Mas nós tivemos alguma política nesse sentido? Eu tenho dito nos últimos programas que o que aconteceu aqui em Goiás é o que todo mundo está vendo. Quer dizer, o governador Ronaldo Caiado simplesmente mandou fechar tudo e parou nisso. A gente não viu qualquer tipo de investimento do Estado. Isso tem que vir, na compra Paulo? de testagem. Né? Quando viu, foi um superfaturamento que acabou sendo suspenso. Né? Não tem investimento em área nenhuma, não tem nada. O próprio secretário estadual de saúde, o Ismael Alexandrino, não fala. Ele não dá entrevista. Quem dá entrevista é só o Caiado. O Caiado virou médico de uma vez por todas, como se o fato de ele ter se formado médico desse a ele essa condição. Ele não é infectologista. Ele se formou há 40, 45 anos. Quer dizer, 40, 45 anos atrás não existia o coronavírus. Ele não tem conhecimento do coronavírus. Quer dizer, o conhecimento dele é muito precário. Se é que tem, é muito precário. Quer dizer, foi mais empírico, uma coisa muito mais no chute. Né? E eu não vi. Se ouviu alguma ação do governo do Estado num sentido, num segundo passo, eu costumo dizer isso. O primeiro passo foi, para tudo. Tá bom, parou tudo. E aí, fazer o quê? O que acontece, Paulo? Nosso sistema de saúde, principalmente o sistema público, eu falo até uma parte dos privados também, que infelizmente no estado de Goiás, nos últimos anos, 2 grandes hospitais foram fechados. Santa Genoveva, que você conhece muito bem lá, do dono, que é o grande Dr. Francisco Ludovico Neto, e também do hospital ali próximo, também ali, Oreião,
a Lúcio Rebelo, o Dr. Percival. E tem o outro também lá e tem outros aí, né? Era lá o São Salvador. São Salvador, também o Cidade Jardim. Então são alguns hospitais que foram fechados. Além disso, o que acontece? Nosso sistema de saúde, nesses últimos, desde a criação do SUS, da Constituição Federal de 88, não tiveram investimentos suficientes para que a saúde nossa fosse uma saúde de qualidade. Essa é a verdade. E nos últimos anos, a gente na Câmara Municipal, a Sabrina está lá também com a gente, nós lutamos e brigamos muito para que o município de Goiânia, que o estado de Goiás, estivesse disponibilizando os leitos de UTIs, que nós tivéssemos leitos suficientes para atender as pessoas, para internar as pessoas e também leitos de UTIs. O que os últimos anos que aconteceu? Através do Ministério da Saúde mesmo, os outros governos que passaram aí, diminuíram os leitos de UTIs e os leitos também de internações em todo o país. Fizeram com que de você aumentar os leitos de UTIs e de internações, o Ministério da Saúde retirou. Isso faz com que qual que é a preocupação dos governadores e dos prefeitos? A preocupação é que não tenham capacidade, tanto da estrutura, equipamentos de EPIs, né, que nós chamamos de equipamento de proteção individual, para os próprios funcionários, não tem, infelizmente não tem. A testagem, que infelizmente também nós não temos os laboratórios suficientes para fazer os testes. Agora que chegou vários testes aí do Ministério da Saúde, disponibilizados, importados da China. Então o que aconteceu? Esses governadores, esses prefeitos, fizeram com que o isolamento social fosse a primeira saída, para que colocasse as pessoas um pouco mais distantes, para que o vírus não viesse disseminar, já que ele é muito rápido. É um vírus que tem uma transmissibilidade muito rápida. Aqui nós estamos aqui no estúdio, nós somos 3 mais 2 pessoas, uma pessoa transmite para 6. O último diagnóstico antigamente estava preconizado de 2,6, agora não, 6 pessoas. E essa dificuldade que tem os governantes, vamos dizer assim, para atender essa demanda de doentes que pode atingir o pico aí da doença, da enfermidade, eles têm um receio disso. O que eles fizeram? Isolamento social. Isolamento social seria a primeira forma de nós segurarmos as pessoas a cada 14 dias que tem que ficar em casa, e a cada 14 dias nós vamos fazendo os decretos e vamos vendo como está sendo a pandemia, como está aumentando o índice de enfermidade, de mortes, e aí nós vamos liberando aos poucos para que a atividade volte a funcionar. Mas aí vem a segunda onda. A segunda onda é a parte econômica. A parte econômica é terrível. Tem pessoas que estão morrendo de fome. Sim. Tem pessoas trabalhadores, o comércio está parado. Aí nós temos que ver dos dois lados. Tem dos dois lados da moeda. Então temos que preocupar na primeira onda com a vida das pessoas, porque realmente o vírus ele pode ceifar vidas. Graças a Deus, no estado de Goiás nós temos poucos óbitos. Também temos aí medidas enérgicas. Eu acredito que começou um pouco cedo, talvez uma semana, talvez assim, mas não critico aqui o governador Ronaldo Caiado, não. Inicialmente ele fez o que foi preconizado pela OMS, que eu discordo um pouco da OMS também, uma parte dessa, e o que foi preconizado pelo Ministério da Saúde, o que a ciência diz. Mas no segundo momento está na hora de nós pensarmos também na segunda onda, que é a economia do país. O Brasil não pode virar uma Venezuela, uma Cuba. Eu acho que isso já deveria ter sido pensado há muito tempo, né? Porque comer é uma necessidade básica. As pessoas não têm o que comer, como é que vão fazer? Não tem onde trabalhar, não tem onde ganhar dinheiro, não tem onde levar dinheiro para casa. O comércio fechado, tudo fechado, vai comprar onde? Quer dizer, então é uma situação difícil, é onde eu digo e repito mais uma vez. Quer dizer, o que Caiado fez foi simplesmente um primeiro passo. Ele parou tudo como Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. Parou mesmo, não se fez mais nada de lá para cá. Ao contrário, quer dizer, Caiado, e vai uma crítica a ele aqui, sim, até porque é pertinente, mas ao mesmo tempo em que Caiado deixou essas pessoas ao desabrigo, deixou sem trabalho, sem dinheiro, Caiado se preocupou em fazer licitações. Uma delas foi suspensa, agora recentemente, mas fez uma licitação de mais de R$100 mil de café de alto padrão para ele tomar lá no Palácio. Quer dizer, ele está tranquilo dentro do Palácio, não falta comida, não falta servidor, não falta nada. Mais de R$100 mil apenas com café e mais de R$600 mil, mais de R$500 mil com camarão e lagosta.
Que esse ele acabou suspendendo porque o escândalo foi tão grande que acho que ele ficou meio assim. Mas não se sabe exatamente se foi suspenso ou não. Mas foi suspenso por 120 dias. O que significa dizer que daqui a 4 meses ele vai comprar. Quer dizer, enquanto o povo está lá sem dinheiro para comer, ele está cheio de dinheiro do povo para se alimentar com comida farta, comida boa, Paulo, comida de primeira. E essa é a crítica que eu faço também à Prefeitura de Goiânia. A Prefeitura de Goiânia, eu dei uma analisada nos decretos desde o dia que foi declarada a pandemia, e o que nós temos lá é contratação de agências de viagem, contratação de buffets para algumas secretarias, contratação de estrutura de eventos públicos, sendo que nós estamos numa pandemia, ou seja, não se pode ter eventos públicos. Então é a falta de uma gestão séria à frente da prefeitura. O momento em que todo mundo corta gastos, eu acredito que o poder público deveria ser o primeiro a dar exemplo, cortando os gastos desnecessários, claro, mantendo aqueles essenciais. E se com o passar do tempo for necessário também cortar mais, o poder público tem que continuar dando esse exemplo, porque a população em casa está dando exemplo, Paulo. Cortar no próprio salário, Cortaram o próprio do governador, do prefeito, porque eles estão querendo cortar no salário dos servidores, como o prefeito cortou agora 3 mil. 3 mil. Dentre eles, 1.500 professores e 1.500 servidores de apoio à educação. Aquela senhora que faz a merenda, foi esse pessoal que o prefeito dispensou. A degola foi total. Geral. E processo seletivo, Paulo, muita gente confunde falando que eram comissionados, indicação política, mas não eram. Passaram por um processo seletivo e estavam lá prestando seu serviço. Quer dizer, como é que a gente entende um negócio desse, doutor Jean? Explica pra gente aquilo que eu dizia no começo do programa. A igreja prega a palavra do Senhor, sim, que é a verdade. Né? Em verdade vos digo e tal, claro, e tal e tal. Nós temos aqui que falar a verdade também. Aqui a gente não está ofendendo ninguém nem nada. A gente está apenas fazendo uma constatação dos fatos que estão acontecendo. Dessas licitações da prefeitura, dessas licitações no governo do estado, enquanto o povo está passando fome. Eu acho que é uma coisa que não dá para entender. Então, eu acho que o que falta, Paulo, é basicamente um bom senso por parte de alguns administradores. E é entender qual que é o momento que a gente vive agora, que é realmente um momento em que a gente não tem que preocupar com superávit de contas de governo, a gente tem que preocupar em manter as pessoas, em manter as condições mínimas para as pessoas conseguirem sobreviver. Só que, para mim, falta realmente qual que é o objetivo, por exemplo, da Prefeitura de Goiânia. A Prefeitura de Goiânia manteve o planejamento de obras, mas a Prefeitura de Goiânia até agora não soltou o planejamento escolar. São 120 mil alunos, Paulo, que até hoje não tiveram uma atividade educacional, que estão com a prestação, que estão com a sua educação, a prestação de serviço educacional parados. Então, qual que é a prioridade? Para mim, não é falta de gestão. Para mim, são prioridades diferentes. Alguns acham que prioridade é obra. Falta de planejamento também, né? Mas tem planejamento para obra e não tem planejamento para educação? Pois é, mas falta o planejamento para educação, não falta para outras coisas. Não falta, doutor Jean? Quando o prefeito Ulis Rezende assumiu agora esse mandato dele, ele tinha um déficit de 31 milhões mensais que veio da administração anterior. Que é de um outro partido, de uma pessoa, a gente sabe disso, de quem passou pela prefeitura, e tinha praticamente uma dívida de mais de R$1 bilhão. Mas a dívida é da prefeitura. Da prefeitura. Não é do gestor anterior, que até já morreu. Até já morreu. Então. Mas o que acontece? Quem teve que tomar iniciativas foi o próprio gestor, o atual gestor, que acumulou isso. E o prefeito Ulis Rezende, dentro desses 2 anos e meio que ele está à frente da prefeitura, agora 3 anos, ele conseguiu equilibrar as contas da prefeitura desse tempo, lógico, com a ajuda da Câmara Municipal também, em grande parte, da Câmara Municipal, que aprova vários projetos, que ajuda também a Prefeitura de Goiânia. E nisso ele conseguiu... E ajudou o prefeito, ajudou o prefeito, com inclusive, certeza, a engavetar essas dívidas. Eu diria que ele conseguiu cortar gastos e equilibrar as contas da prefeitura. Um grande gestor, a experiência que ele tem essas dívidas que foram herdadas da gestão de Paulo Garcia, elas foram guardadas na gaveta para quando desse para pagar. E para isso ele contou, inclusive, com a ajuda dos senhores vereadores, que aprovaram um deságio de 30% no valor daquelas dívidas. Eu fui contrário, porque eu acho que isso é extorquir o empresário.
Pois é, mas aí é pegar ou largar, né? Quer dizer, se ou recebe com menos 30%, não recebe Por isso nada. que é extorsão. Não recebe nada. Então foi desse jeito. E isso com a promessa de que essas dívidas seriam pagas até o final deste ano. Isso. Coisa que ainda não aconteceu. Está sendo providenciado e está sendo pago. Agora, o que acontece? Hoje eu estive com o secretário de Finanças. A prefeitura, ela sobrevive para você ter uma ideia, até o dia 15 agora desse mês, ela teve uma queda na arrecadação de 36,10%. Ela vive da arrecadação que vem de IPTU, vem de ISS, ISTI e vem de IPVA também, dos próprios veículos automotores. Então o que acontece? O Simples Nacional também, ela teve uma diminuição aqui de 13 milhões. O IPVA, a prefeitura deixou de arrecadar 23 milhões com a atuação do Estado, que o governador colocou o IPVA a partir de junho. 50% desses veículos automotores que são pagos, o IPVA, 50% pago, vai para a prefeitura, do qual o veículo é cadastrado. Resumindo, somando tudo, Paulo, chega um déficit total de quase 80 milhões de reais mensais. 80 milhões. 80 milhões. Então ficou pior do que no início. 80 milhões. 80 milhões só esse mês. Ficou pior do que quando o Íris assumiu. Não, aí o secretário, o que ele tem... Não, ficou não, ele está falando esse mês. O que o secretário fez? Está fazendo? Cortando gastos, junto com o prefeito. Vamos cortar gastos. E é o que eu vi aqui que está sendo feito. Nós tínhamos uma gordura. Tinha uma gordura ainda sustentável. Só que ao passar do tempo com a pandemia, se virar 2, 3, 4 meses, você não consegue mais manter a folha de pagamento. E o senhor tem dúvida de que vai virar? 2, não, 3, eu 4 acredito meses? O que o secretário hoje me prometeu, que vai cumprir e vai pagar a folha rigorosamente em dia, de todos os servidores da prefeitura. Agora, em relação a esses contratos que foram suspensos, um contrato suspenso, que são contratos, na verdade, eu já tive esses contratos também em outras prefeituras. Eu mesmo trabalhando como médico. São contratos precários. São contratos que praticamente os servidores não têm direito a nada. São terríveis. Mas que o próprio TCM autoriza esses contratos. Aí que é o problema. E esses contratos são temporários e eles não foram cancelados. Eles foram suspensos temporariamente até passar o período da pandemia. O senhor se refere a esses que a gente disse Esse agora que foi feito, isso. Mas, Paulo... Que teve o deságio? Que não. Aquele é de prestação de É serviço. o contrato que a gente está colocando aqui. Dos professores. É esse contrato de 3 mil servidores. 3 mil demitidos. Isso, que não faz parte da área de saúde, mas que faz parte da Getur, do zoológico, e são contratos que têm que ser revistos. Eu não sou a favor de que eles sejam cancelados e nem que esses professores, que sejam professores, que sejam servidores públicos demitidos, mas que foram suspensos temporariamente para a economia de 9 milhões para que a folha da prefeitura seja paga. Paulo, Sim. eu não ia entrar nos números, mas só de cartão corporativo que o prefeito liberou para secretarias, de a contratação de agência de viagem, contratação de empresa para fazer um muro no cemitério, contratação de empresa para fazer camisetas, tudo isso, Paulo, deu 10 milhões de reais numa sentada à frente do Diário Oficial. Esses 9 milhões a prefeitura poderia cortar, por exemplo, das GDIs e das UPVs, que são gratificações dadas para quem o secretário indica. São 5 milhões de UPV e GDI, essas não foram cortadas, Paulo. Então eu não entendo qual que é o critério da prefeitura em cortar contrato de professores que ganham R$1.000, 2.300 professor e R$1.000 os servidores de apoio. Então eu acho que tem que fazer corte, eu só não acho que tem que fazer corte em cima dos servidores que ganham menos. E pior do que isso, a gente não está falando de cortar gasto. A sinalização maior da prefeitura, Paula, é que ele não vai utilizar esses professores. Se ele não vai utilizar esses professores, não vai ter aula. Então a gente está falando de 120 mil alunos que não têm perspectiva que as suas aulas irão voltar. Mas a prefeitura escolheu manter suas obras. Então a minha crítica é a que tipo de escolha o prefeito Íris faz hoje e impõe aos goianienses. Senhor tem alguma coisa a dizer? A prefeitura ela tem quase 50 mil servidores concursados. Servidores concursados. A folha hoje fica em torno de 250 milhões. Hoje, mensal. Só com esses servidores. E são pagos rigorosamente em dia dentro do mês.
São poucos prefeitos que fazem isso no Brasil. E o prefeito tem essa cautela e essa responsabilidade com o cidadão goianiense. Agora, o que foi colocado em relação à educação são decretos devido à pandemia. Nós estamos esperando aí até o dia 30 de abril, eu acredito que no mês de maio, quem sabe, nós possamos voltar às aulas e voltar a todas as atividades normais. Em relação às GDIs e às UPVs que ela colocou aqui, que a gente está debatendo, o valor não consegue chegar à margem para sair desse montante. Mas de são déficit. 5 milhões, doutor Não Jean. consegue São chegar. 5 milhões, vai ficar faltando 4. E esse... Só um sim. minutinho. E sobre a educação, a iniciativa privada continua. As escolas não pararam. Nós já oferecemos, já que a prefeitura, e aí é outra escolha política do prefeito, a prefeitura de Anápolis, por exemplo, investiu em fibra ótica para levar internet de qualidade para toda a cidade. A prefeitura de Goiânia nunca fez isso. Então, hoje nós não temos internet de qualidade para levar nos nossos alunos. A prefeitura nunca pensou, por exemplo, em dar tablet para os nossos alunos. Então, hoje, efetivamente, os nossos alunos da rede pública, eles não têm condições de assistir aula pela internet como a rede privada. Mas a Câmara já ofereceu, e eu ofereci pessoalmente, o canal que é aberto da TV Câmara para levar teleaulas para esses alunos. E, novamente, a prefeitura não fez nenhum planejamento baseado nisso. E nem respondeu. Não respondeu. Mas o próprio governo federal disponibiliza essa internet com alguns aplicativos, desde que a pessoa tenha um celular. Eu acho que hoje a gente sabe disso, que tem mais celulares no nosso país do que a própria pessoa. Tem pessoas que têm 2, 3 celulares. Então tem já esse processo do próprio governo federal disponibilizando esses aplicativos também que possam ser Então ótimo, é só a prefeitura jogar a plataforma de educação para esses celulares. Se os alunos, se a gente tem internet e se tem celular, pior ainda é que a prefeitura sequer disponibilizou uma plataforma para que eles possam estudar. Pois é, para a gente encerrar esse bloco, eu quero saber da senhora que está com a palavra, que análise a senhora faz dessa administração de Iris Rezende e esperar o quê nesse restante de mandato dele, diante de tudo que a senhora tem visto e tudo que a senhora disse aqui agora, esperar o quê? Em termos de modernidade, principalmente, em termos de atender os jovens, né? E muito além de asfalto, muito além de viaduto, muito além dessas coisas que Iris está acostumado, Iris é PhD nisso, mas para os jovens, principalmente, o que a senhora espera que ainda possa acontecer? Paulo, a marca do prefeito Iris o seu legado é de um tocador de obras. Eu não espero nada do Iris além do que ele está fazendo. E é o que ele sempre fez. Ele massacra os servidores nos 2 primeiros anos, retira direitos, impede a iniciativa privada de crescer com altos impostos, não flexibiliza nada, faz o caixa para no último ano soltar obras. Esse é o jeito do prefeito Iris administrar. Eu não estou falando que é bom nem que é ruim. É o jeito dele, é a marca dele e ele foi consagrado assim. No nosso estado ele foi consagrado. Agora nós precisamos de uma administração mais moderna. Uma cidade como Goiânia já perdeu a sua importância para a região metropolitana. Aparecida está dando show, Trindade, Goianira. Nós temos cidades muito menores que a cidade de Goiânia que hoje investem, estão atraindo emprego, renda. A cidade de Goiânia tem perdido, a cidade de Goiânia não oferece emprego. É isso que me preocupa. No momento em que a gente vai começar a viver uma depressão, Paulo, qual que é o planejamento do prefeito? Para atrair emprego, ano que vem, o que o cidadão goianiense pode esperar do prefeito Iris para ele atrair emprego? Infelizmente nada. O cidadão goianiense vai ter, e olhe lá, a entrega de algumas obras que não são tão essenciais para a cidade e que poderiam esperar. Paulo. Pois não, para encerrar esse bloco. Você tem quantos anos de jornalismo? 50. 50 anos. Eu não troco a experiência para alguém que entra ali. A experiência, para mim, vale tudo. Lógico que a experiência ela vem com competência, ela vem com a história de vida, a qual você tem no jornalismo. Tá, mas se a gente não procurar se reinventar todos os dias, né, a gente não fica. Não troca. O prefeito Iris Rezende tem uma experiência de 60 anos de vida pública. Nós temos que respeitar esses 60 anos de vida pública. Um grande gestor. Sim, claro, respeitar tudo que ele já fez. Tudo ele que fez a política... Mas para hoje, para para hoje é o que a prefeitura está passando. As necessidades mudam. A prefeitura está em dia, graças a Deus, tudo, com exceção agora do coronavírus, que é uma pandemia que está assolando praticamente todos os estados, todo o país. Mas a gente não pode deixar de falar do legado do prefeito. Mas o que Iris fez em relação à pandemia que eu não vi?
destinou, agora nós conseguimos 11 milhões e 500 para o próprio hospital da Maternidade Oeste, para ser junto ao hospital de campanha, juntamente com o governo, porque o governo ele tem um leito lá do hospital, um antigo servidor do IPASGO, que é o servidor do IPASGO, que é o hospital de campanha, tem 222 leitos. Doutor Jean, mas e nós parte estamos desse criando a Maternidade dinheiro veio Oeste do governo federal, inclusive com uma emenda minha, que eu solicitei junto ao senador Luiz do Carmo, e nós, não é muito, mas é alguma coisa, porque a secretaria não tinha nem R$1 quando veio a pandemia e tinha que inaugurar a Maternidade Oeste, R$400 mil para poder comprar equipamento. Então esse dinheiro está vindo de ajudas e emendas do governo federal. Mas foi destinado do Tesouro, da própria Secretaria de Finanças, 11 milhões e 500. Hoje mesmo, conversando com o secretário, eu destinei à Secretaria Municipal de Saúde. Tá, me permita que quando o senhor e diz nós hoje, ajudamos, Paulo. Quando o senhor diz hoje, eu quero lembrar que hoje é quinta-feira em que estamos gravando o programa. E nós ajudamos na Câmara. Foi na gestão passada, a Sabrina não estava conosco lá, estava a mãe, mas mãe dela. Iris fez nós o quê? Destinamos 20 milhões para que esse Hospital Maternidade Oeste fosse realmente Isso foi o trabalho da realizado. Câmara, o trabalho da vereadora Sabrina e etc, etc. Mas da Prefeitura de Iris, o que é que teve? Teve uma gestão que colocou a casa em ordem, pagou as contas. Não, eu digo no combate ao coronavírus. Em relação ao coronavírus? Nada, nós Está atendendo. A Secretaria de Saúde tem feito o esforço juntamente com o Ministério da Saúde, tem vacinado inicialmente, aí é que a gente vai chegar lá, tem feito a campanha primeiro da gripe contra a influenza e contra também a gripe A, mas é uma que coisa é o primeiro federal, é uma coisa federal. Federal, mas que precisa das secretarias. A prefeitura não fez nada, porque fazer propaganda de campanha de vacinação no meio do Covid-19... Não tem nada para se falar da prefeitura. Paulo. E sem contar que houve, inclusive, um desencontro terrível, triste, porque ao mesmo tempo em que a prefeitura promoveu a campanha de vacinação de idosos, né, contra H1N1 e etc., o Caiado, governador do estado, resolveu ir lá e mandar todo mundo embora. Com alto-falante. Com megafone, né? Megafone. Quer dizer, está faltando o quê? Entendimento, planejamento, está faltando lógica no que os nossos políticos estão fazendo. Paulo, daí eu fiz um requerimento onde que inicialmente nós retiraríamos aquelas filas e faríamos os drive-thrus. Foi feito o drive-thru tanto no Flamboyant como no Passeio das Águas. A própria secretária atendeu o nosso pedido da Câmara Municipal, com apoio também da Sabrina, e nós fomos atendidos. E o Estado também fez o mesmo. O que é feito em Singapura, o que é feito na Coreia do Sul, o que é feito em outros países. Tá bem, Caiado não pode ver 3 pessoas juntas, né, que ele já pega o megafone, já sai falando e é assim mesmo. Entrevista é com ele mesmo, polêmica é com ele mesmo. Não custa lembrar que dia 15 de março, quando teve aquela manifestação de bolsonaristas na Praça Cívica, ele entrou no meio da confusão, mandando também todo mundo embora e dizendo claramente para as pessoas: eu não preciso do seu voto. Quer dizer, vai entender uma cabeça dessa. Mas é um momento que você está com a cabeça quente, você está exaltado, fica com em casa, fortes. Mas ele tem idade para ficar agora em casa. Tem algo que você não pode contestar. Você tem o menor índice de óbitos das federações. O estado de Goiás hoje é o segundo menor índice de óbitos dentro de todas as 27 federações. Isso deve também ao posicionamento também do nosso governador Ronaldo Caiado. Mas, como disse Sandro Mabel, e eu tenho que chamar o intervalo, como disse Sandro Mabel, nós precisamos não de um governador com cabeça de médico, mas sim de um governador com cabeça de governador, que pensa na economia, que pensa nas outras coisas também. Eu tenho que chamar o intervalo, mas é rapidinho e a gente já volta. Fique ligado. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95 1010 e WhatsApp 8294 1010. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo 2 vereadores aqui de Goiânia. Está aqui a Sabrina Garcês, que é do PSD, e também está aqui o doutor Jean, que é do MDB. MDB de Iris Rezende. No programa passado, aqui esteve o deputado, o delegado Eduardo Prado, sim, que dizia que acha que Goiânia, que ele reconhece primeiro o trabalho que Iris fez, mas acha que Goiânia precisa de uma cabeça um pouco mais
diferente à frente da administração municipal, no sentido de fazer uma administração igualmente diferente. Então ele acha que, ele ainda falou, será que as pessoas querem Iris Rezende mais 4 anos? Falei, vou pegar essa pergunta sua e vou transferir para o nosso telespectador. É uma enquete que eu estou fazendo, não tem valor científico, não é pesquisa, mas é uma enquete para a gente aferir o que pensa o nosso telespectador. E eu confesso, me assustei, porque não houve um sequer que dissesse que gostaria de ver Iris mais uma vez na prefeitura. Houve um, inclusive, que mandou várias mensagens de áudio, que eu não tenho como pôr no ar, dizendo que ele não deveria nem estar lá agora, porque a cidade está suja, está encardida, está esburacada, está mal iluminada, enfim, está escura, está cheia de problemas. Então é a opinião do telespectador, não teve nem que se fazer média nesse caso, porque todas as respostas invariavelmente foram nesse sentido. Aí eu pergunto ao senhor, doutor Jean, o senhor que foi agora para o MDB, o senhor acha que Iris merece mais 4 anos? Você vai nas pesquisas. Teve pesquisas tanto qualitativas quanto quantitativas antes da pandemia. Você via que algumas pesquisas determinavam que o prefeito ganharia até no primeiro turno. Primeiro turno nas eleições. Então você vê pesquisa essa? Eu não vi. Algumas pesquisas de alguns veículos de comunicação. Agora, você, para ter um entendimento, Paulo, o prefeito tem uma história no nosso município de Goiânia. O prefeito, além de um grande gestor, durante todos esses anos que a gente já comentou aqui no outro bloco, ele tem uma história dentro do nosso município. Ele tem essa gestão que ele faz na prefeitura, de colocar a casa em ordem nesses 2, 3 anos, da forma que ele pegou a prefeitura, uma prefeitura totalmente endividada, uma prefeitura com praticamente R$1 bilhão devendo, 31 milhões mensais de déficit, e colocou a casa em ordem. Mas é o que ele faz sempre. Ele faz sempre porque ele é um grande gestor, mas tem que ser feito isso. Um grande líder faz isso. Um grande líder coloca lá da mesma forma que o Bolsonaro fez hoje. Não quer dizer que eu concordo com o Bolsonaro, mas da mesma forma que ele fez. Eu que mando o Ministério da Saúde é da forma que eu quero. É assim, você tem divergências, não é da forma que eu penso. Mas o grande líder faz isso. Mas nós estamos falando de número, de dinheiro. De dinheiro? Sim, a gente está falando de dinheiro. A prefeitura está fazendo 27 obras no município de Goiânia. Goiânia está um canteiro de obras. O BRT, que foi largado para a gestão anterior, do ex-prefeito, que era do PT, que o PT estava no poder em Brasília. Largou aqui o nosso BRT, cheio de obras aí, sucateado. A gente andava para todo lado aí, tinha obras do BRT largado, começaram o BRT largado. O senhor fala do PT que o Iris expôs na prefeitura. Não pode falar que foi ele. Foi? Que colocou. Não digo assim. O senhor não lembra daquela propaganda que ele pegou na mão do Paulo Garcia e falou, pode ter gente igual a ele, mas melhor que ele não tem. Não, ele saiu para ser candidato também, a governo. Né? Naquele momento era do MDB, né? Então. Naquele momento ele saiu para candidatar a governo. Pois é, mas ele... E deixou vice. É natural. Ele indicou para a população que o candidato dele era Paulo Garcia. E agora voltou com essa incumbência de corrigir, que seja aí, esse déficit que estava no município, esse problema que o município estava. E dessa forma, Paulo, dessas 27 obras que estão sendo feitas agora, eu creio que dentro deste ano ainda vão ser inauguradas praticamente todas. Todas as obras que estão em transcurso. Nós ajudamos? Ajudamos. A Câmara de Goiânia autorizou 780 milhões de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para que essas obras fossem feitas. E estão sendo feitas. Para ter uma ideia, na minha região ali, eu falo várias regiões, mas uma que eu tenho um grande carinho. Avenida dos Alpes, corredor T8. 25 anos que a população esperava. Nenhum gestor fazia o corredor T8. Não colocava para frente aquela obra. Você ali, para você desafogar ali a T63, a T7 e a T9, e você tem ali a Avenida dos Alpes, aqueles prédios maravilhosos que as construtoras fizeram, e você tem ali aquele rio, e não tem como atravessar para o outro lado. Nós pedimos ao prefeito, realizou, está sendo realizado, dentro de 6 meses a obra está conclusa. Paulo. Essa é uma das obras do prefeito. Tá. Sim, por favor. Vamos dar uma corridinha, que o tempo agora ficou pequeno. O prefeito Iris, ele tem a sua história, e o prefeito Iris, ele já foi um revolucionário. Ele já fez revolução. Hoje ele não dá conta mais. Revolução administrativa, Revolução administrativa. Hoje ele não dá conta mais. A gente não precisa de um prefeito que coloque a prefeitura em ordem. A gente precisa de um prefeito que coloque Goiânia em ordem. Goiânia está desorganizada. Transporte público está caótico.
educação está caótico, saúde estão caóticos, Paulo. Então nós precisamos de alguém que cuide da cidade, não que alguém que cuide dos números e que cuide da prefeitura. Da cidade e das pessoas. E das pessoas, principalmente. E aí o doutor Jean, ele só reforça a prioridade da prefeitura. A Goiânia está um canteiro de obras. Infelizmente a educação está parada. E aí, vereador? A prefeitura, transporte público, quem está sendo gerido tem o CDTC, que é o conselho. Lógico que tem a CMTC, que faz parte da prefeitura, que tem um presidente, mas você vê que são empresas que coordenam esse transporte coletivo. Mas o Íris teve a oportunidade de mudar as empresas. Então o Estado e mais o município, e tem tem vaga dentro do CDTC, nós temos também a Câmara Municipal. Os senhores também têm. Nós temos, mas foi muita luta para nós conseguirmos essa vaga lá dentro, para sermos ouvidos. Então, é uma das formas aí que foi colocada aqui pela Sabrina. Outro fator, eu não vejo, nós vamos fazer agora 650 quilômetros de asfalto, 1.000 quilômetros de asfalto. Vamos asfaltar a Goiânia toda. Esses buracos, é o período chuvoso. O período chuvoso vai até abril. Nós temos que esperar, pelo menos terminar as chuvas. Paulo, eu acho que outra coisa que as pessoas se esquecem, a prefeitura, a cidade está da forma como que está hoje, não é de uma ou duas administrações. O prefeito Íris está comandando Goiânia desde 2004. Goiânia está, assim, um reflexo dessas últimas administrações. Antes, até de 2004 para cá, nós só tivemos gestões que o prefeito Íris ou esteve ou ele indicou o candidato. Mas, Paulo, o que seria de Goiânia sem um prefeito Íris Rezende? Hoje, Goiânia está completando praticamente quase 800 bairros. O senhor quer dizer que ele é insubstituível, ele é melhor de todos? Não, estou falando que ele tem uma grande história e Goiânia deve muito ao prefeito. Goiânia deve muito ao prefeito Íris Rezende, pela história que ele tem feito dentro da administração. O prefeito deve à população de Goiânia. Claro, com certeza, é uma mão dupla. A gente não pode tirar essa experiência, não pode esperar, não pode tirar os 800 bairros que o prefeito, com certeza, realizou, criou Goiânia. Mas isso tem que ser ressaltado. Esses 800, cerca de 500 não tem benefício algum. Não, isso tem que ser parabenizado agora daqui para frente. Tem, só agora vai ser regularizado, agora vai ser praticamente asfaltado mais 31 bairros dentro de Goiânia. Estou cobrando o JK, Paulo Pacheco, que as obras chegou no final do ano, Paulo. As máquinas chegaram lá, o prefeito tirou foto e as máquinas saíram. Ainda não voltou. O Paulo Pacheco está esperando, o JK está esperando. Tem alguns bairros que estão esperando as empresas e as máquinas voltarem, porque o prefeito tirou e jogou tudo nas obras do centro. Nós pedimos, principalmente na área de saúde, eu pedi à secretária e até o próprio prefeito, que nós reformássemos os CAIs de Goiânia e que transformasse os CAIs em UPAs, unidade de pronto atendimento. No Jardim América faz 2 anos que está. Lá é um problema, mas lá foi um problema estrutural de 2 sócios de uma licitação onde não teve acordo com 2 sócios, que está sendo regularizado, que vai estar sendo inaugurado esse ano ainda. Agora, o problema é o seguinte, as outras unidades de saúde que estavam praticamente no tempo que foram deixados, desde quando foram criados, estavam numa situação difícil. Você chegava lá, o teto caindo, tudo preto, faltava o chão sujo, uma série de coisas. Vereador, desculpe, mas isso sempre foi recorrente, isso sempre aconteceu. Mas a administração anterior do PT, mostrar isso nos meus programas. Paulo, a administração anterior que passou, não fizeram, nós perdemos vários projetos em Brasília das unidades de pronto atendimento. Mas o que é que Íris fez que o senhor possa indicar como sendo exemplar? Nós estamos, por exemplo, o CAIS Novo Mundo, agora é uma UPA, unidade de pronto atendimento. É uma das unidades agora que nós exigimos. Colocamos lá a digitalização do raio-x. Não está faltando nada na região. Nós centralizamos, estamos fazendo praticamente as reformas. Jardim Guanabara. O CAIS estava caindo aos pedaços. Vamos fazer uma das grandes UPAs, a unidade de proteção, vamos entregar esse ano. Outra, a unidade que você acabou de falar agora, do Jardim América, vai ser entregue esse ano. Por mais problemas que teve. Chácara do Governador será totalmente reestilizada, totalmente reformulada. Nós vamos ter em Goiânia uma série de quase 10 UPAs, unidade de pronto atendimento, para atender a população. Vereador, o senhor fala e a cada 10 palavras que o senhor fala, 12 são Íris. Íris, Íris, Íris. Isso significa que ele será o candidato do partido à reeleição ou os senhores teriam um outro nome? O partido tem grandes nomes, mas eu espero que seja o prefeito Íris Rezende na reeleição agora, nesse ano ainda, de 2020, que venha mais um ano, mais esses 4 anos para a reeleição. Acho que o povo vai dar esse presente ao nosso prefeito. Eu acho que é a forma dele fechar a política dele com a chave de ouro. De novo?
Desculpe, mas é porque ele já falou em fechar com chave de ouro algumas vezes e essa chave de ouro nunca veio. O que inclusive, é bom continua. O que é bom continua. O povo sabe dessa disso. Última vez que ele disse que seria a melhor administração da vida dele, né? Iris, a senhora acredita que Iris venha mais uma vez como candidato? O Iris, ele se porta como um pré-candidato. Não sei se ele virá, mas toda a sinalização, inclusive se a gente entrar no Instagram do prefeito e fizer uma análise de Instagram de dezembro para trás, Instagram de janeiro para frente, a gente vai ver que houve uma mudança. Eu acho que ele se prepara para uma campanha. E o Dr. Jean tem razão, o prefeito Iris, ele tem todos os seus méritos. Agora, acho que está na hora da gente dar prosseguimento na administração de Goiânia, novos ares. E esses novos ares poderiam vir do MDB com quem? Com o Maguito, com o Daniel, com quem? A princípio não está sendo discutido isso, até porque o prefeito ele tem que se posicionar até nas convenções se ele vai ser candidato, se realmente vai ser candidato a prefeito ou não. Ele que manda. Nós não vamos discutir isso. Ele que manda. Não é que isso, é um respeito que nós temos por ele. É um respeito que Goiânia tem pelo prefeito e o partido tem por ele. Então Iris é que vai decidir. Iris vai decidir nas convenções. Até as convenções a coisa vai sendo levada. O pedido nosso de todos os vereadores é que ele seja candidato. Eu sinto isso. Nós conversamos sempre isso. Eu acho que ele vai atender a base. Nós fazemos a parte da base, somos 10 vereadores agora, mais 8 vereadores também que fazem parte, que são do Partido Patriotas, que estão lá presentes. E praticamente a base do prefeito ali na Câmara são em torno de 27 vereadores. Esses 27, 28 vereadores querem que ele seja candidato à Prefeitura de Goiânia também. Pois é, e o MDB acabou engrossando suas fileiras, né, nesses últimos dias, né? O senhor foi um dos novos modebas, né, a fazer parte agora desse grupo. Eu tive o convite de alguns partidos, fiquei muito feliz. Inclusive da Sabrina. Sabrina me convidou até para ir para o PSD dela lá, do Guilmar Rocha. Sempre bem-vindo. Né? Muita amiga minha, gosto muito da Sabrina, da mãe dela, foi vereadora junto comigo. A Cida Garcês, um abraço para você, Cida. E tive também convites de outros partidos. Né? O 11, né, do próprio Alexandre Baldi. Tive o convite também do DEM, do próprio governador Ronaldo Caiado, que eu fiquei muito grato também por ser lembrado. Mas posicionei do lado de quem eu faço parte, de quem eu aprendi política durante meus 20 anos na política. Né? Desde jovem ali, sempre fui ali um admirador do prefeito Iris Rezende, e entusiasmo, né, do prefeito. Né? Então, e recebi o convite do prefeito. Não tinha como eu dizer não ao prefeito. Existe algo que a gente sempre fala, Paulo, eu acho que é importante isso. Quem não tem gratidão não tem caráter. E eu sou muito grato ao prefeito Iris Rezende, por tudo que ele tem feito por nós, por Goiânia, pelo povo de Deus, pelas igrejas de Goiânia, do estado de Goiás, pelo estado de Goiás. Então foi uma das formas de demonstrar, ainda ele, como na vida pública ainda, tendo seus 86 anos, ali a minha gratidão de estar no partido e junto com ele aliançado e agora ainda mais próximo ainda. Tá, para encerrar, eu quero saber dos senhores, bem rapidamente, que análise a senhora, vereadora, faz particularmente da política nacional, tendo em função essa discordância toda que houve entre Bolsonaro e entre o Mandetta, que é do MDB, que esteve, por exemplo, sábado passado, do DEM, desculpe, obrigado, que esteve a semana passada, inclusive, aqui em Goiânia, gravou uma entrevista, né, para o Fantástico, que rendeu a ele a cabeça, né, acabou que ele foi premiado com a cabeça, enfim. Tem dedo de Caiado nessa história? O DEM está por trás de alguma coisa para derrubar Bolsonaro? Porque também não custa lembrar que o DEM tem nomes como Rodrigo Maia, tem o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Né? O DEM é a grande força perigosa nesse momento? O DEM ele se porta como uma força que pretende substituir o presidente Jair Bolsonaro. Não sei se pensam em um corte mais abrupto, tipo impeachment, não vejo clima nem necessidade disso hoje, até porque, por mais críticas que tenha o presidente, ele foi eleito e eu sempre defendo a democracia, mas o DEM se porta hoje e se movimenta como uma força nacional. Agora, inicialmente, eu não vejo, pode ser até ingenuidade, não vejo ainda uma movimentação orquestrada, com o ministro de saúde para afrontar o presidente e vice-versa. Eu acho que o presidente começou com uma desconexão, assustado, na verdade, e aos poucos ele foi tomando a sua linha e o ministro foi tomando outra linha. Se a partir de domingo
numa entrevista política, o DEM resolveu fazer isso, aí é uma situação nova. Tá bem, preste atenção, né, nesses jornais nacionais, que a senhora vai ver que o Rodrigo Maia aparece todos os dias, invariavelmente, como notícia favorável a ele, né? É só coincidência? Filho do César Maia, né, que foi governador do Rio, prefeito do Rio. Tem uma bagagem aí da família dele muito grande, experiência do pai. Deve ser orientador político Que não é essas dele. coisas também, né? O que o senhor vê, em 30 segundos, como é que o senhor vê essa política? Fui defensor e votei no Bolsonaro. Estive com o Bolsonaro em Brasília. Nós aprovamos a principal honraria da Câmara Municipal ao presidente, que é a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Também com apoio também da Sabrina e de toda a bancada ali da Câmara Municipal. E nós levamos até o presidente, ele ficou muito honrado dessa honraria. E eu acredito que o presidente, ele começou no caminho certo, com a esperança do povo brasileiro de fato, destruir o câncer que vinha assolando o nosso país, Paulo, que é a corrupção. O povo brasileiro estava cansado de petrolão, mensalão, tudo que estava ali, né? Lava Jato. Problema sério, o Brasil saindo nas notícias, nas redes sociais, nos jornais, lá fora, no mundo todo, com a imagem muito negativa do ex-presidente. E um ex-presidente que eu não quero nem colocar méritos aqui, que eu não queria nem falar do ex-presidente, mas eu quero falar do Bolsonaro. Da forma que ele está, da forma que foi feita do Ministério da Saúde, ele quis dizer o seguinte: eu que mando, a visão tem que ser minha, eu que coloco, eu que tiro. Claro, tem que ser assim. Doutor Jean, que é do MDB e é também da casa, né? É também da Igreja Fonte da Vida e é ligado também à Fonte TV. Foi um prazer recebê-lo, obrigado por ter vindo, uma boa noite para o senhor. Obrigado, Paulo, pelo convite. Sempre, quando for convidado, estarei aqui junto com você no seu programa. Também obrigado e um abraço também para a Sabrina também, que está aqui comigo. E obrigado a você que está em casa, todos os nossos irmãos, nossos amigos. Foi bem? Muito obrigado. Excelente. Foi ótimo? Excelente. Tá bom, parabéns tá pelo estúdio, viu? Pelo estúdio aqui, lindo. Eu gostaria que fosse pelo programa. Pelo programa também, Vereadora Sabrina Garcês, que está no PSD. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos os seus telespectadores por mais essa oportunidade. Toda vez que eu venho aqui, Paulo, as pessoas me ligam falando que me viram aqui. Que bom. Que bom. Tomara que liguem a bastante. A audiência né? lá em cima. Obrigada. Tomara que liguem bastante. Quer dizer, é o tempo que você tem da experiência, da credibilidade do jornalismo. Muito obrigado, vereador. Obrigado a você, telespectador, pela companhia. Uma boa noite para você. Até a semana que vem.